Bom dia a todos, bom dia professor. Eu me chamo Júlia Assunção Oliveira Lira, minha matrícula é 19997 e faço parte do grupo 2. Bom, começarei aqui introduzindo um pouco sobre o tema e sobre o que nós iremos abordar durante esse vídeo. Vamos lá. No ano de 2015, o Brasil, além de outros Estados-membros da ONU, se comprometeram a adotar uma agenda chamada Agenda 2030. Essa agenda ela faz parte de uma estratégia a fim de obter questões socioambientais até o ano de 2030. Sendo assim, essa agenda ela possui 17 objetivos e 169 metas. Esses objetivos são chamados de ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tais objetivos têm, de modo geral, a finalidade de erradicar problemas sociais, humanitários e ambientais, como, por exemplo, a fome, a pobreza, a proteção da educação de qualidade para todos os seres, a proteção do meio ambiente, a proteção da criança e do adolescente, igualdade de gênero, entre outros aspectos considerados importantes para a existência de uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, o nosso grupo, que é o grupo 2, pretende esmiuçar sobre 5 objetivos da ODS, que são igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível e trabalho decente e crescimento econômico. Portanto, eu vou começar aqui abordando sobre o tema igualdade de gênero, que é o 5º objetivo da lista da ODS. Bom, para começar, o que seria o chamado igualdade de gênero? Na verdade, eu quero começar trazendo pontos para depois a gente trazer a questão da igualdade de gênero e o que se pretende dentro desses objetivos da ODS. Então, é sabido que se vive uma sociedade ainda muito machista e patriarcal, que apesar dos avanços e de lutas feministas em busca de respeito, de igualdade salarial e espaços dentro da sociedade, o Brasil ainda é um país que está num ranking alto quando falamos em violência contra a mulher. Mulheres são diariamente violadas, seja dentro de casa, seja na rua, seja dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é sabido também que se pararmos para analisar a realidade de nossas mães e avós, por exemplo, que tiveram, a realidade que elas tiveram, podemos constatar uma realidade de muita opressão às quais foram submetidas, em virtude do seu gênero. Mulheres que não puderam concluir ou sequer entrar em uma escola. Mulheres que precisavam ser donas de casa e cuidar dos seus filhos, enquanto o marido saía para trabalhar. Aqui na minha família tem uma história de que as meninas tinham que estudar em escola pública e os meninos tinham que ir para uma escola particular, por exemplo. Então há essa disparidade, essa diferenciação muito grande. E mesmo também quando essas mulheres alcançavam esse patamar dentro do mercado de trabalho, o seu salário, mesmo que cumprindo funções iguais às de um homem que trabalha no mesmo cargo, esse salário era ínfimo quando comparado ao dele. E isso perdura nos dias atuais. Repetidas vezes nós vemos nas notícias algo relacionado a isso. Então, se percebe que mulheres elas não possuem espaços na sociedade, não como deveria. Pelo menos também não como os homens, e não como deveria. Então, apenas por terem se tornado mulheres. E eu trago esse se tornado por quê? Porque eu quero citar a grande Simone de Beauvoir, que ela é uma grande feminista, socióloga, que cita que não nasce mulher, torna-se. Então, dessa citação, nós podemos retirar de que Beauvoir ela critica o ponto de vista da sociedade patriarcal, de que mulheres são tidas como incapazes de, por exemplo, entrar numa política ou de exercer um cargo de alto nível em determinada empresa, simplesmente porque são mulheres e porque mulheres são incapazes. Então, Beauvoir ela vai criticar esse resultado da incapacidade à sua natureza. Então, ela critica isso, que a mulher ela não é incapaz.
ela é tida como incapaz, porque, infelizmente, né, ela foi tornada incapaz sob o viés patriarcal, porque lhe fora ensinada a isso, ou porque foi simplesmente submetida a isso. Então, portanto, essa ideia de igualdade de gênero, seria justamente erradicar com isso. Acabar com essa discriminação contra todas as mulheres e meninas, a eliminação de todas as formas de violência nas esferas públicas e privadas, seja dentro de casa, seja na rua, seja no seu trabalho, a eliminação de todas essas práticas nocivas, como lista também na ODS, a questão de casamentos prematuros. E aí nós podemos retratar um pouco a questão da proteção da criança e do adolescente, que também faz parte de um objetivo da ODS. Essa questão de casamentos prematuros, nós víamos muito isso antigamente. E vemos também em todo o mundo questões de mulheres com casamentos arranjados, mulheres muito novas, idade de 12 anos ou até menos. Então, além disso, também a garantia de participação plena das mulheres e a igualdade de oportunidade para a liderança, o asseguramento de acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. As mulheres precisam também ter essa liberdade sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, e vemos também que essa é uma questão que é bastante violada, ainda assim, nos dias atuais, no século XXI. Então, eu gostaria de finalizar aqui a minha parte falando um pouco sobre 2 livros. Eu trago esse livro aqui, que é O que o Sol Faz com as Flores, de Rupi Kaur, que Rupi, ela é uma imigrante da Índia e ela mora no Canadá, ela é escritora, e ela traz esses livros com poemas muito feministas que mostram sua luta diária como mulher e como imigrante. E, inclusive, vale ressaltar que essa questão de igualdade de gênero, mulheres negras, mulheres imigrantes sofrem muito mais do que, por exemplo, mulheres brancas. Então, também não podemos esquecer dessa questão de raça, de cor, que muda muito, que mulheres negras sofrem muito mais esse peso dessa desigualdade. Então eu trago esse livro aqui para ler uma parte de um poema que ela escreveu. Bom, sou a primeira mulher da minha linhagem a ter liberdade de escolha, a construir o futuro como bem entender. Dizer o que vier à minha mente quando eu quiser, sem ouvir o barulho do chicote. São centenas de primeiras vezes pelas quais sou grata. Cenas que minha mãe e a mãe dela não tiveram privilégio de viver. É uma verdadeira honra ser a primeira mulher da família que pode sentir seus próprios desejos. Não é à toa que quero experimentar esta vida ao máximo. Antes de mim, tenho gerações de barrigas famintas. As avós devem estar gritando de tanto dar risada, reunidas em volta de um fogão de barro lá do outro lado, bebericando masala, chai leitoso em um copo fumegante. Elas devem achar uma loucura ver uma das suas mulheres vivendo de um jeito tão grandioso. Olha, é um poema muito, muito emocionante, porque Rupi fala aqui exatamente da questão de que sua mãe, sua avó, a mãe da sua avó, não tiveram a oportunidade que, por exemplo, nos dias de hoje, ela está tendo. Como eu citei anteriormente, ainda assim nós temos, né, a desigualdade, não é à toa que a ODS ainda tem esse objetivo de igualdade de gênero, porque ainda existe a desigualdade. E a Rupi, ela traz exatamente o que eu abordei agora nesse tema, com um poema emocionante e forte, que mostra a questão da desigualdade, a questão dos espaços e como é difícil ser mulher no mundo, não só no Brasil, até porque Rupi mora no Canadá. Outro livro que eu trago aqui também é um livro muito bom, que é Malala. Malala, conhecida mundialmente, vencedora do Prêmio Nobel da Paz. E aqui nós temos como uma garota que defendeu o direito à educação e mudou o mundo.
Malala, ela é uma menina muito jovem que lutou para que mulheres como elas, que viviam no país dela, pudessem entrar dentro de uma escola, participar realmente da educação, revolucionar de maneira geral. Então, são 2 livros que eu indico bastante a leitura, que não adianta só vermos notícias e ficarmos abismados com elas. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos ler, nós precisamos estar inteirados do tema. Existem artigos diversos por aí. Então, não é desculpa. Então, eu indico muito esses 2 livros para quem quer saber um pouco mais sobre essa questão de gênero, de igualdade, de lutas feministas. Agradeço a todos. Bom dia, professor. Meu nome é Emily Matias, matrícula 17329, turno matutino, e irei dar continuidade ao meu trabalho. Bom, irei abordar um pouco sobre o saneamento básico e a água. Bom, o saneamento básico nada mais é do que uma infraestrutura que dá qualidade e desenvolvimento social e econômico para a população. Visto que a importância da água e saneamento básico é tão grande, a ODS viu necessidade de colocá-los como o 6º item da ODS. Bom, o objetivo da ODS é justamente levar água potável e saneamento básico para toda a população, independentemente da cultura, independentemente da sua situação econômica. Bom, a ONU, em uma pesquisa recente feita, abordou que 35 milhões dos brasileiros não possuem água potável. Além disso, também foi constatado que mais de 100 milhões de brasileiros não possuem um tratamento devido do esgoto. Bom, vale ressaltar que o Brasil, por ser um país tão grande, suas regiões estão diferentes. A taxa de qualidade da água potável em cada região é diferente e a mesma coisa vale para o saneamento básico. Segundo a ONU, 1 em cada 3 pessoas não tem acesso à água potável. Bom, com relação ao Brasil, a porcentagem de água tratada em cada região. Na região norte, são 57,5%. Na região sul, 90,5%. Na região centro-oeste, 89,7%. Na região nordeste, 73,2%. E na região sudeste, 91,03%. Já a região que tem acesso aos esgotos e a região com maior percentagem é o Sudeste. Ela tem 79,1%. No Norte, apenas 10,49% da população tem o esgoto coletado. A região com maior percentagem é a Sudeste, com 79,1%. Já o Norte, com 10,49% da população com esgoto coletado. O saneamento básico, ele tanto engloba no abastecimento da água potável, bem como também ele engloba o esgotamento sanitário. Mas, além disso, ele também faz o manejo e a drenagem das águas pluviais e a limpeza urbana dos resíduos sólidos. Bom, além disso, é importante ressaltar a Lei 11.445 de 2007. Ela é conhecida como a Lei das Diretrizes de Saneamento Básico e foi uma lei considerada um marco legal para o saneamento no nosso país. Essa lei, ela introduziu a meta que o Brasil, em 2030, teria a sua população acesso à água potável e também teria um saneamento básico todo constituído já. Bom, as metas e objetivos da ODS
vem que, até 2030, alcançar um acesso universal e equitativo da água potável para todos. Além disso, também alcança o saneamento básico, a higiene adequada para todos, como a defecação ao céu aberto, que ainda existe muito, principalmente aqui na região norte. A necessidade também que as mulheres e meninas em situações vulneráveis tenham um acesso melhor à higiene. Além disso, até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzir a poluição, minimizar os despejos que acabam liberando produtos químicos e outras coisas e outros tipos de resíduos na água, deixando ela inviável para o seu uso. Também visa implementar uma gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais sobre a gestão da água e do saneamento. Bom, a gente sabe que muitas doenças oriundas de você não ter acesso a uma água de qualidade e a um esgoto tratado oferecem inúmeros tipos de doença, diarreia, hepatite, bem como inúmeras outras tipos de doenças. Enfim, eu acho muito difícil o Brasil implementar até 2030 o saneamento básico em todo o país, o território do país, porque, como vimos, na região norte mesmo, só existe 10,46% da população tem o esgoto tratado e menos de 50% tem acesso à água potável. Ou seja, o Brasil é um país rico em água, tem água em abundância, mas a sua população sofre muito com a não utilização de uma água boa e tratada para ser usufruída. Então, eu agora passo a minha palavra para minha colega. Muito obrigada pela atenção. Tenha um bom dia. Oi, boa tarde. Meu nome é Natália Almeida, aluna da matrícula 19544, e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre energia limpa e acessível. O planejamento do projeto sobre energia limpa e acessível é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível da energia a todos. Bom, 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade moderna. Tendo isso como base, a ONU lançou o desafio global de assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia a todos, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o ODS, que visam a vida digna a todos para os próximos 11 anos, ou seja, até 2030. O futuro do planeta e, consequentemente, da população mundial terá um salto de qualidade se a Agenda 2030 ela for bem sucedida. Isso porque a ODS, acordados por 193 líderes mundiais em 2015, na cúpula das Nações Unidas, em Nova York, poderão acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. As 17 medidas do plano são, como já foi dito por outros trabalhos, inclusive pelo nosso, erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, energia limpa e acessível, que é o tema que eu estou tratando, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. E ao todo, elas contemplam 169 metas. Em harmonia, as metas equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social e ambiental, que devem ser trabalhadas em uma jornada coletiva, com total colaboração e compromisso global
para que a menor desigualdade entre as nações seja efetiva em 2030, porque é sabido que, mesmo cada país tendo suas particularidades, necessidades, individualidades, ou a parte ambiental, principalmente, não pode ser analisada de uma forma unilateral, de forma individual de cada país e legislação. Isso porque tal avaliação individual traria muitas consequências mundiais, ou seja, uma regra, uma lei, uma estipulação errada em um continente, um país, em um local específico, traz reflexos ambientais, principalmente para o mundo inteiro. E por consequência, se temos reflexos ambientais, temos reflexos econômicos e sociais, porque a população vai precisar de mais contribuições, de mais colaborações, de uma assistência maior. E as ODS, elas vieram, a ODS, no caso da Agenda 2030, ela veio para poder regularizar planos que vão ser bons e agregadores para todos os envolvidos. No caso, o planeta, né? Vai ser agregador não só para os envolvidos, mas para os que não estão também, porque vai trazer consequências positivas mundiais. Sobre energia limpa e acessível, é possível saber, né, que para estudar, trabalhar, ter condições de moradia, saúde, transporte, entre muitas outras coisas que são direitos humanos, a energia ela é a peça-chave, né? Ela é essencial. Inclusive, sem energia não estaria sendo possível a realização de tal trabalho. O progresso da sociedade mundial depende dela. O problema é que 1 em cada 5 indivíduos no mundo ainda não tem acesso à energia limpa e acessível. A energia moderna, no caso, né? Para se ter uma noção, 3 bilhões de pessoas utilizam madeira, carvão ou dejetos animais para cozinhar e se aquecer. No Brasil mesmo, nós sabemos de muitas pessoas, principalmente no Nordeste, né? No sertão, que ainda não tem acesso à energia, que não tem acesso a muitas coisas que são da dignidade humana, são necessárias para a dignidade humana. Porém, para mudar essa realidade, a principal meta da ODS 7, no caso, é assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Não só as pessoas, mas também o meio ambiente necessitam de inovações tecnológicas, uma vez que a energia ela é responsável por 60% das emissões globais totais de gases de efeito estufa. Nunca foi tão urgente, tão necessária a transição de fontes poluidoras para fontes limpas, como o vento e o sol. Tanto que, mais uma vez, no Nordeste nós temos visto, aqui próximo, inclusive, o trabalho da energia eólica, né? A meta defendida pelo 7º objetivo, que move diariamente a tecnologia e a geração de novos caminhos, é essa. A troca de energia suja, consideravelmente suja, pelas energias sustentáveis. Porém, para que sejam efetivada a transformação sustentável do planeta, algumas outras atitudes são fundamentais, como, por exemplo, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para países em desenvolvimento. Estas são uma das metas da ONU. Para a transição ocorrer de forma responsável até 2030, os países, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento, eles precisam expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis. Também é necessário reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas. No Brasil, não ocorreram muitas modificações ou nas metas globais. No Brasil, não ocorreram muitas modificações nas metas globais. Porém, entretanto, ainda é preciso aumentar a taxa de melhoria da eficiência energética da economia brasileira, sendo a eficiência energética
a eficiência energética, o nível de intensidade energética de economia. Quanto mais baixa a intensidade energética, maior a deficiência da conversão da energia em produtos e serviços. Com isso, eu encerro minha parte do trabalho e desejo boas férias e festas de final de ano a todos. Olá, eu me chamo Sally Michele, sou aluna da cadeira de Gestão e Educação Ambiental no turno da manhã. E para dar prosseguimento ao nosso seminário, eu vou falar sobre o Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Bom, nós sabemos que a longo prazo a desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o crescimento econômico e o alcance do desenvolvimento sustentável, pois as pessoas de baixa renda, os mais vulneráveis, acabam não conseguindo sair desse círculo vicioso de insucesso escolar, baixa qualificação e nenhuma ou pouca oportunidade de emprego. A revitalização econômica contribui para uma criação de melhores condições para a estabilidade e sustentabilidade do país. É possível promover políticas de incentivo ao empreendedorismo e a criação de empregos de forma inclusiva e sustentável. O Objetivo 8 reconhece a urgência de se erradicar o trabalho forçado e o trabalho análogo ao trabalho escravo, assim também como o tráfico de seres humanos, para que todos alcancem seu pleno potencial. Bom, agora que já temos uma visão geral sobre o Objetivo 8, que tal conhecermos algumas de suas metas? Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens, assim como implementar o Pacto Mundial para o Emprego, da Organização Internacional do Trabalho. Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio em países em desenvolvimento, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para assistência técnica relacionada com o comércio para os países com menor desenvolvimento relativo. Até 2030, conceber e implementar políticas que promovam o turismo sustentável, aquele que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais. Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, financeiros e de seguros para todos. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores imigrantes, em especial as mulheres migrantes e pessoas com condições de trabalho precárias. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e com o tráfico de pessoas. Assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e utilização de crianças soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para mulheres e homens, para jovens e pessoas com deficiência, e a remuneração igual para trabalho de igual valor. Melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção. Empenhar-se em dissociar crescimento econômico de degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, a geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação. Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio de diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em áreas de alto valor agregado e intensivos em mão de obra. E, por fim,
sustentar um crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do PIB nos países de menor desenvolvimento relativo. Agora que já nos familiarizamos com o Objetivo 8 e suas metas, vamos analisar alguns dados e perceber se essas metas estão sendo cumpridas? Vamos falar de trabalho, ou melhor, da falta dele. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,7% no trimestre encerrado em julho e ainda atinge 14,1 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. E o que dizer de trabalho decente? De janeiro a setembro de 2021, ações de fiscalização resgataram 1.015 trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão, que superou o número de 2020, que foram de 936 trabalhadores. Um caso que aconteceu recentemente, em outubro de 2021, foi o da fábrica Souza Paiol, uma fábrica de cigarros, que manteve 116 trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão, sendo 5 deles adolescentes e um de apenas 13 anos. Entrando na temática de trabalho de adolescentes e crianças, segundo a Unicef, o trabalho infantil aumentou pela primeira vez depois de 2 décadas e chegou a atingir 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Agora falando sobre crescimento econômico, o desempenho do PIB brasileiro no segundo trimestre de 2021 foi o terceiro pior entre países do G20, segundo o relatório da OCDE, e a economia brasileira encolheu 0,1% no segundo trimestre, comparado ao trimestre anterior. Dessa forma, parece ser impossível alcançar o objetivo número 2, o objetivo Fome Zero. Segundo Rede Brasileira, que pesquisa a insegurança alimentar, em abril de 2021, 116,8 milhões de pessoas passaram a viver em insegurança alimentar, sendo que 43,3 milhões de pessoas não têm acesso aos alimentos em quantidades adequadas e 19 milhões de pessoas passam fome. Uma dessas 19 milhões de pessoas foi Marcos, um homem que foi filmado e viralizou nas redes sociais por estar implorando por alimento em meio aos prédios de Brasília. Nos deixem, portanto, travar uma luta global contra o analfabetismo, a pobreza e o terrorismo. Nos deixem pegar nossos livros e canetas, porque estas são as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Educação antes de tudo. Malala Yousafzai.